A media hanya mekanisme rasik bagi orang publicar notícia. So italiano usa encontro relação, bato publicação, depois torna serve mais algo publicação, questão na caribe truma, seria dever atu tem que a retificação da publicação. Sim, então todo tem que qualquer funcionamento instituição, liu média sira ia ser nem processo, molok sira lança informação para o público. Mas bem de facto hatudo katak laos den hotutu 100% diak. E temos tem que reconhecer que a média ser nem lima duni, mas público simulamentação no UN. E daí tem que sair ponto de reflexão, ba jornalista sira atual reflexão, que processo ne lao insa, mas toicos público questiona. Haula hatete que qualquer informação ne beita lança, público la questiona. Não, qualquer informação, democracia hamoso pro ou contra, nem normal. Mas bem, o que interessa, saída maquita fone, la bele iha sabor, la bele fala interesse selo, nebe finalmente, bele desacredita ema, minimiza ema, colia a tema, insulta a tema, how karakatete nesse ne? Se sociedade ida agora, e tamori se era do século XXI, exatamente it luta para reta nem ter liberdade. Mas se liberdade nem ita la cuida de dia, finalmente liberdade nem se conduz ita para risco. Fiar kalaya tinan rua nulo tol nulo mai ita se for testemunha tamba sa haula iha moral quando hore labari quando ida foi mete política mas toicos tolo que tem na yulun sira ita ni amam fundador na saun serne halo it sinti com que ita la iha moral para tu bele rona sa san siran sane tem que regula buat serne molo kita tarde Kalau presidente halo questão na fatendet quando ba cuidado ba geração sira futuro ba hiran dia livre atu kuliah quando buat rumah. Molo katu bayar ne hati telai dean. How am I dene beke fiar liberdade ne liberdade. Portanto lá ia liberdade dene beke limitada ou liberdade dene beke controlada lá ia. Bahau liberdade atu kuliah, liberdade atu lao, liberdade de movimentação, liberdade de expressão. Democracia mas nessa. How la koi adopta regime Suharto ni ada ami demokrasi Pancasila. How la koi. Democracia vontade popular ne how ni posição ne. Mas bekari kita ni situação sociedade na cultura educação. Tambah ne mahudihan. Dalam rumah mos ita hanoin salah. Ita hanoin dihan educação ne ita tahu bahau buat tolok ne laos escola ni responsabilidade. Tolok ne ina ama ni responsabilidade. Tambah se hau ni wan tolok porque hau admite ni hau consente ni tolok tambah ne mani ba público mas ni tolok. Mas se hau ia uma hau hanori ni la bela tolok i hau ne femos la tolok mal isir ne oi siramos se la tolok. I hau fiari ne tambah ne maka estado mak tem que investe ba bem-estar povo ninia atrune ina amansira iha recurso nato iha acesso nato ba informação atrune sira iha facilidade atubele educa sirne wandi dia liu kono ba o insa sirne lalau que a sociedade nian ba escola ne é mahanoring de ensina kono ba 1 2 3 ABC iha buat balung mestre sira a responsabilidade kono ba a comunicação mas buat tidak atu qualia o insa lá o insa porta o insa ia sociedade ne tem que mais husi família então o insa mais estar ne garante família atubele ia facilidade na to ia recurso na to atubele educação de wansira se economia lá sistema educação lá ia neba buat tratamento de saúde lá então ina amansira lá ia recurso na to lá ia espaço na to atu tahu atenção mas ser ne wan então ida nema kahonoi problema ida nebek hau karaka reforço Pro contra ideias e assunto, ideologia, política, justiça, defesa, segurança, economia, social, educação no cultura, exclusivo, crítico no construtivo, TVA debate, sai inspiração para o futuro.